Boa noite, gente. Boa noite, mulheres. Todo mundo que está aparecendo aqui para a nossa live de hoje. E, como eu tinha dito, hoje vamos falar aqui qual é a melhor estratégia para você, investidor iniciante. Para você que ainda não investiu e quer começar a investir ainda em 2026. E nada melhor do que a gente começar a olhar para as nossas finanças, olhar para o nosso dinheiro no início do ano. Porque isso vai fazer a total diferença lá no final do ano, quando você chega lá em dezembro e vê, nossa, ainda bem que eu comecei, ainda bem que eu dei esses primeiros passos na minha organização financeira, nos meus planejamentos no início do ano. E hoje eu vou falar basicamente de 3 pontos específicos aqui, né, sobre nessa live de hoje, ressaltando mais uma vez, boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Ressaltando mais uma vez a importância da reserva de emergência, porque muitas pessoas ainda não investiram na reserva de emergência, não tiraram o dinheiro da poupança por medo, né? Ainda as pessoas ainda têm medo de tirar o dinheiro da poupança e colocar em outro tipo de investimento, achando que é perigoso, ou mesmo não consegue fazer o dinheiro sobrar, não consegue poupar, não consegue planejar para fazer esse dinheiro sobrar para construir a sua reserva de segurança. Outro ponto que eu vou falar, né, onde você investir. Eu quero entender a importância da reserva de segurança, ou já entendi sobre a importância da reserva de segurança, mas a minha dúvida é, aonde é que eu coloco esse dinheiro? Onde é que eu coloco para a reserva de segurança? Qual é o lugar ideal? Qual é o melhor investimento para fazer essa reserva de segurança? Então, eu vou falar sobre isso também. E outro ponto, né, criar uma carteira. Isso é importante. Como que eu posso criar uma carteira de investimento para que eu possa me proteger de futuros empecilhos que possam acontecer. Então, bora lá. Primeiro, a reserva de emergência. A reserva de emergência ela é de suma importância para a nossa vida como um todo. Independentemente da pessoa, independentemente da sua renda. Eu já falei isso aqui várias vezes e vou continuar falando, porque é um assunto de extrema importância para todo mundo. A reserva de segurança, ela é de extrema importância na nossa vida, porque imprevistos ele pode acontecer. E aí a gente tem que resguardar a nossa vida, né, de alguns imprevistos financeiros, tendo um dinheiro para esses imprevistos. Não sei quem de vocês aí conhece, mas na Bíblia conta a história de José do Egito. E eu acho muito interessante toda a história dele, mas principalmente a parte que nos ensina sobre educação financeira, sobre reserva de segurança especificamente. Então, José, ele foi vendido ali pelos irmãos e ele acabou indo para o Egito. E ele acabou sendo um homem ali de confiança do próprio governador. Quando ele estava preso, em um período, ele teve um sonho, uma visão, e aí, sobre as vacas gordas e vacas magras. Então, houve um período em que o Egito passou ali por abundância, digamos assim, e ele começou a criar uma reserva de alimentos, lá no celeiro, de alimento, de comida. Por quê? Porque ele sabia que ia haver um grande período de vacas magras, ou seja, período de fome extrema. Então, e como ele foi o governador que liderou ali, que foi fazendo a reserva desses alimentos, para poder se resguardar tanto a sua população e, consequentemente, né, salvar, digamos assim, a população, as vizinhanças. Até quando foi que, né, o seu pai e seus irmãos foram lá e só saber que lá tinha um grande governador que estava tendo essa quantidade de, digamos assim, de alimentos, onde ele poderia estar, né, salvando, vendendo esses alimentos à população vizinha. Então, ele foi sábio na administração do governo do Egito. Então, ele guardou, né, os mantimentos e, com isso, ele conseguiu impedir que a sua população morresse de fome e outras vizinhanças também. Então, a gente aprende muito sobre a educação financeira, sobre essa reserva de segurança com o próprio José do Egito, certo? Então, daí a gente vê a importância de a gente guardar dinheiro, da gente se resguardar pensando no futuro, porque imprevistos, eles podem acontecer. E aí, a reserva de emergência, eu costumo dizer que ela é como se fosse um colete salva-vida, que ela nos impede de realmente nos afundar em dívidas, de nos afundar em situações financeiras ruins, que muitas pessoas acabam se endividando, cartão de crédito, pedindo emprestado, com agiota, entre outros problemas financeiros entre outros problemas psicológicos que a falta do dinheiro causa na gente, causa nas pessoas, causa nas famílias. Inclusive, né, eu estou preparando uma aula para quarta-feira
que é como você se planejar para você começar a investir, porque aqui a gente fala, desculpa, de forma bem rápida e superficial, mas estou preparando uma aula para quem de fato quer começar a se planejar a investir ainda em 2026 para chegar no final do ano com as finanças em dias. E aí a reserva de emergência ela é importante porque vai ajudar você a passar por esses problemas financeiros. Se surge um problema de saúde, você precisa fazer uma cirurgia de emergência, você tem dinheiro para você fazer esse problema, para você resolver esse problema de saúde, sem necessariamente precisar ali enfrentar a fila do SUS, que pode ser uma cirurgia de emergência, ou, né, de acidentes, que possa acontecer algum acidente com você, com uma família, com um filho, ou um acidente com um carro, uma moto, ou você ficar desempregado, né? Então o dinheiro ele serve para isso também, para te resguardar de um possível desemprego. Como falei, uma ajuda familiar, que às vezes essa ajuda familiar pode ser seu marido, sua esposa, seu filho, uma mãe, um pai que precisa e você tem aquele dinheiro evitando problemas maiores. E também o pagamento de alguma taxa, será de algum imposto, enfim. Então, a reserva de emergência, ela é de extrema importância. Para todo mundo que está começando a investir, você vai começar primeiramente pensando na sua reserva de segurança, que ela é de extrema importância. Então, por isso que você tem que ter reserva de segurança. Nunca investiu, você vai começar por onde? Pela sua reserva de segurança, certo? E aí, dentro da reserva de segurança, existe, na verdade, não só dentro da reserva de segurança, todas as vezes que vocês vão fazer investimento, você tem que pensar em 3 coisas. É o risco, a liquidez e os rendimentos. Isso tem que estar claro na sua mente. Qual é o risco que esse investimento traz para mim? Qual é a liquidez que esse investimento tem para mim? Ou qual é a sua rentabilidade? É a tríade dos investimentos que a gente fala. Vários livros de educação financeira vão falar sobre essa tríade e você tem que focar nisso daí. Primeiro, esse investimento que eu fazer, qual é o risco dele? Né? Ele tem um risco alto, ele tem um risco baixo. Para a reserva de segurança, o risco tem que ser sempre baixo. Não pode ter um investimento de reserva de segurança onde o risco é alto. Até porque se acontecer um imprevisto, eu preciso desse dinheiro agora. Esse dinheiro tem que estar de fácil acesso para você. Então, por isso que ele tem que ter um risco baixo, né? E é liquidez alta. Tem que ter um risco baixo, eu não posso perder esse dinheiro. E ele tem que ter uma liquidez alta, que você consegue resgatar ele rapidamente, facilmente. Pediu hoje, daqui, sei lá, 1 minuto, ele já está disponível para você. Então, o que significa essa liquidez alta? É essa agilidade, né? Essa facilidade do dinheiro estar disponível para você rapidamente. Então, todas as vezes que você vai investir pensando na reserva de segurança, você vai pensar em um investimento onde tenha um risco baixo e uma liquidez alta, que é a liquidez diária que a gente fala. E o rendimento? O rendimento, ele, geralmente, os investimentos em renda fixa, porque, veja só, quando você vai investir na sua reserva de segurança, é um investimento de renda fixa. E isso, geralmente, os investimentos em renda fixa, eles não têm um rendimento tão alto como eu posso achar dentro da renda variável. Hoje, nós estamos com uma taxa Selic muito alta, 15%. Ou seja, é uma rentabilidade muito boa, que dá para a gente ainda aproveitar. Significa que o governo está pagando muito mais dinheiro para poder você estar emprestando dinheiro a ele, para você estar investindo o seu dinheiro. Então, 15% ao ano significa que a rentabilidade ela passa de 1% ao mês. Todo o dinheiro que você tem investido, a rentabilidade vai ser acima de 1%, certo? Então, todas as vezes que você for investir, pense nesses 3 tópicos: no risco, na liquidez e nos rendimentos, tá? E veja só, por que eu tenho que ter a reserva de segurança? Eu já falei, mas aonde? Onde é que eu invisto na minha reserva de segurança? Quais são as opções que tem, então, para a reserva de segurança? Então, existem algumas opções. Primeiramente, o Tesouro Selic, que é um título do Tesouro Direto. O Tesouro Selic, ele é considerado um dos investimentos mais seguros que existe no Brasil. Por quê? Porque o Tesouro Selic, ele pertence aos títulos do Tesouro Direto, que é comandado pelo Banco Central. Se acontecer alguma coisa de quebrar, o Brasil faliu, enfim, que é muito difícil acontecer isso,
o seu dinheiro investido no Tesouro Selic, ele tem esse poder do Banco Central, ele é o único banco que tem poder de emitir dinheiro, né? E os bancos não. Então, eu posso investir na minha reserva de segurança, Tesouro Selic, eu posso investir em fundo TI, um fundo DI também é outra opção, além de contas remuneradas como os CDBs, os famosos CDBs, que eu posso investir através dos bancos digitais e através de corretoras. E aí eu vou falar mais sobre isso de forma aprofundada na aula que eu vou fazer quarta-feira, certo? Aí se vocês quiserem participar, a aula de quarta-feira é uma aula exclusiva, uma aula mais longa, uma aula mais detalhada, que eu estou vendendo essa aula por R$ 47,00. Aí vocês quiserem, quem quiser participar, quiser compartilhar, que fará um planejamento para investir. E aí eu vou mostrar outras corretoras ali na prática, de forma mais aprofundada, essa aula. E aí o link para participar, quem quiser depois, tá nos stories, tá? Mas continuando com a aula de hoje, né? Para que você que é o investidor iniciante. Então, meu conteúdo, minhas aulas, é justamente para quem quer começar a investir, quem já investiu, mas ainda tem medo de dar os próximos passos. Então, é para o investidor iniciante, certo? Então, gente, por que vocês têm que investir no Tesouro Selic, no Fundo DI ou no CDB? Porque a poupança é o pior investimento, o pior lugar para você guardar o seu dinheiro. Porque a poupança, ela só rende no dia do aniversário. Por exemplo, se você investir... Hoje são dia 19, né? Se você investir hoje, dia 19 de janeiro, e você só vai render no dia 19 do próximo mês. Mas quando você investe numa conta remunerada, a rentabilidade é diária. Você vê ali a rentabilidade todos os dias, dinheiro todos os dias rendendo. Então, essa é uma das grandes diferenças de você investir no Tesouro Selic ou na poupança. Porque a poupança, se você investir R$ 1.000 hoje, né, dia 19, e você for resgatar dia 18 de fevereiro, você vai resgatar os mesmos R$ 1.000. E se for num outro investimento de rentabilidade diária, você vai resgatar um pouco a mais, certo? E aí, a rentabilidade da poupança, ela sempre é menor comparado a outros tipos de investimento. Por isso que a gente sempre fala que a poupança não é um dos piores investimentos que nós temos no Brasil, é a poupança, certo? Por isso que você não deve deixar, porque ela tem liquidez diária, mas só rende no dia do aniversário, né? E o Tesouro Selic ali rende todos os dias, sem contar que o Tesouro Selic é tão seguro quanto, se não for mais seguro. Porque se você investir na poupança, por exemplo, dos grandes bancos, Itaú, Caixa, Brasil... Eles são bancos, empresas, né, no caso da Caixa Estatal ou o Banco do Brasil também, é uma composição mista, mas se caso quebrar, ele não tem poder para emitir dinheiro. Não tem poder para emitir dinheiro. Nem a Caixa, Banco do Brasil, nem o Itaú, nem Santander, nem Bradesco, nem Banese, nenhum desses bancos tem poder para emitir dinheiro nenhum, certo? E aí, tudo isso que eu falei, para investidor iniciante, quem deve começar, né, é na renda fixa. Mas, se você não tem dívida nenhuma, se você tem dinheiro sobrando, você não deve ficar somente na renda fixa. Por quê? Porque a renda fixa, ela é importante para a reserva de segurança, vai resguardar seu dinheiro para você que é investidor iniciante, você está buscando, né, uma rentabilidade melhor, mas você busca por segurança. Só que se você quer um pouco de rentabilidade a mais, se você busca ter uma renda passiva para não depender somente, por exemplo, do seu salário, a renda fixa, ela não é o lugar, porque na renda fixa ela não vai te dar renda passiva. Quem vai lhe dar renda passiva, dinheiro todos os meses caindo na sua conta, literalmente, é a renda variável. Através de ações, através de fundos imobiliários, através de ETFs. Então, essa é uma das opções de renda variável que vai lhe dar renda passiva, certo? Então, a rentabilidade da renda fixa possa ser que daqui a uns anos ela diminua. Hoje, a renda fixa está em 15%, mas não vai ser sempre 15%. Possa ser que até o final desse ano, eu acho difícil aumentar, né? Porque já estamos num patamar muito alto, de inflação altíssima. Eu acho difícil aumentar. A gente nunca pode duvidar de nada do governo. Mas ela vai baixar. Um momento ela vai baixar.
Então, alguns anos a rentabilidade vai ser maior, outros anos ela vai ser menor. Então, isso é normal acontecer dentro da renda fixa. Ela baixar e diminuir, baixar e diminuir. E eu preciso entender como que isso funciona e qual é o melhor momento para eu comprar renda fixa. Qual é o melhor momento para eu entrar na renda variável, comprar ações. Então, quando a renda fixa está, a taxa Selic está em alta, que é esse momento agora, é ótimo para eu investir na renda fixa. Mas também é uma boa oportunidade para eu estar olhando para renda variável. Significa que as ações estão mais baratas, os fundos estão mais baratos. E quando eles estão baratos, esse é o momento de você comprar. Esse é o momento ideal de comprar. Porque eu compro na renda variável, eu compro na baixa e vendo na alta. E além de ganhar os dividendos. Então é esse jogo que acontece no mundo dos investimentos. Eu tenho que aproveitar essas oportunidades. Então, outra coisa, por que você não deve investir somente na renda fixa? Porque você não consegue criar uma renda passiva. A renda passiva você consegue criar através dos fundos, das ações, das ETFs de renda variável, que vai pagar dividendos para você todos os meses. Outra coisa, no longo prazo, a tendência é uma queda na taxa de juros também. Porque eu ensino vocês a investir pensando no longo prazo, né? No prazo de 5 anos para cima. Porque quando a gente consegue comparar uma boa rentabilidade, certo? E aí, veja só, onde é que eu coloco, né, meu dinheiro, onde você deve colocar o seu dinheiro aí? Eu já falei algumas opções de renda fixa, né? Então, eu penso em proteger das grandes, se você quer proteger seu dinheiro de grandes crises, como aconteceu, por exemplo, a última crise que nós tivemos foi a pandemia, né? Então, se eu quero proteger meu dinheiro, eu vou investir na renda fixa, certo? Em LCI, LCA, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Educa+, Renda+, Tesouro Pré-fixado, CRI. Então, são várias opções que nós temos de renda fixa. Então, nós não temos somente o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é investimento primordial, é essencial para quem está começando a investir, que vai começar por ele, pensando nele. E aí vai migrando com outros tipos de investimentos, mas não é somente a reserva de emergência. Nós temos outras opções. E outra coisa, né? Se você quer ganhar dinheiro nas grandes retomadas, aí eu vou investir aonde? Em ações, fundos imobiliários ou ETFs. E até em dólar também, porque né, é uma das moedas mais valorizadas que nós temos aí no mundo. Porque o dólar existe desde 1970, né? O nosso real, ele é novo. O real surgiu, já existia, tá? Então, o real é novo. Então, e o mundo todo investe em dólar. Então, como você investir em dólar? Através de ETFs e alguns fundos. Sim, Marcos perguntou, tem acompanhado os assuntos sobre o Banco Master? Sim e não, porque na verdade, sim, há algumas informações relevantes e alguns clientes que têm investido no Banco Master através de outras corretoras, não diretamente com o Banco Master, que já pediram, né, ali no FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e já está na fila de receber esse dinheiro. Inclusive, alguns professores, colegas meus, lá do Colégio José Dantas, Heliópolis, que tinham investimentos no Banco Master, tá? Que vai dar não muita coisa boa para alguns investidores, vai ficar à mercê deles mesmo. Mas, enfim, continuando o assunto aqui. Aí eu falei sobre tudo isso, e aí tem um livro que eu gosto muito, que é esse daqui, que eu sempre digo o livro para vocês, né? Que é o Método Financeiro do Primo Rico, que é do Tiago Negro. E nesse livro, ele mostra aqui uma opção de vocês investir, montarem a sua carteira de investimento. Todo mundo, quando começa a investir, precisa ter uma carteira de investimento bem diversificada. Qual é o segredo para um bom investidor? É diversificar os seus investimentos. Você nunca deve deixar os seus investimentos, todos eles, em um lugar somente. Isso é arriscado para você, porque eu tenho que diversificar para poder me prevenir de possíveis prejuízos, caos financeiros que possam acontecer. Se acontecer um prejuízo, como, por exemplo, vamos supor que alguém tenha investido a reserva de segurança no Banco Master. Aí o Banco Master quebrou.
né? Tem toda essa tragédia aí, toda essa polêmica que tá envolvendo até ministro do STF e não sei o que mais lá. E aí, de repente, você não consegue resgatar seu dinheiro. Aconteceu um imprevisto, você não consegue resgatar seu dinheiro. Por quê? Porque o Fundo Garantidor de Crédito, que vai dar a você até 250 mil, que você tiver investido, ele não vai dar de uma hora para outra, até porque isso vai virar um rombo muito grande no FGC e pode acabar impactando outros bancos digitais. Mas eles estão tentando resolver essa situação da melhor forma possível. Enfim, então eu não posso ter meus investimentos todos num lugar só. Até, eu falo assim, né? Até a reserva de segurança, a gente deve diversificar. Então, eu tenho parte de dinheiro investido, por exemplo, no Nubank e no Tesouro Selic. Porque no Tesouro Selic, eu acho, entre aspas, não é que é difícil. Se você pedir o dinheiro, vai estar disponível para você. Mas eu não estou olhando todo dia. No Nubank, às vezes você vê todo dia que você faz um pagamento, isso tá lá. E quando tá no Tesouro Selic, ele não fica à vista. Então, fica difícil lembrar que tem aquele dinheiro, tá lá resguardado. E no Nubank tá mais fácil. Se acontecer alguma outra coisa, dá mais fácil a gente tirar. Então, o segredo é diversificar os seus investimentos, certo? Aí ele mostra aqui uma estratégia, que é a estratégia chamada ARCA. Que é o quê? Você ter, por exemplo, se eu tenho R$1.000 para investir hoje. Então, esses R$1.000 que eu tenho para investir além, eu vou investir todo ele em um lugar só? Não, você vai diversificar. Aí ele traz a estratégia, que eu acho bem interessante, mas aí vai ser de acordo com o perfil de cada um. 25% eu vou colocar em ações. Outros 25% eu vou colocar em fundos imobiliários. 25% desses R$1.000 eu vou colocar aqui na minha reserva de segurança, que é no Tesouro Selic ou no CDB. E os outros 25% eu vou colocar em proteção do meu dinheiro, que é investindo em dólar. Então, essa é uma estratégia de carteira que o Thiago Nigro traz no seu livro. Que todo mundo tem que ter a sua carteira de investimentos, né? Todo investidor. Então, é um exemplo, é um modelo. Lógico, isso aqui, né? Eu trabalho de uma forma mais profunda, mais detalhada, mas é só um exemplo para você entender. De R$1.000, aí eu vou diversificar. 25% pensando na minha reserva de segurança, 25% em ações, em boas ações que vai me pagar dividendos, 25% em fundos imobiliários, que é como se você estivesse colocando casa para alugar e você vai receber os imóveis, e 25% pensando em proteção, em um tipo de investimento, ou mais assim, em dólar, né? Que é protegendo seu dinheiro do real. É uma forma de você fazer a diversificação dos seus investimentos, para você não colocar o seu dinheiro todo em um lugar só, entendeu? E aí eu vou mostrar para vocês na hora de quarta-feira como que vocês fazem esse planejamento e como é que você investe ali na prática mesmo, né? Mostrando melhor o que é uma ação, o que é um fundo, as outras opções de renda fixa, que não tem só o Tesouro Selic, entendendo melhor quais são os títulos do Tesouro Direto. Ai, Aline, eu quero complementar minha aposentadoria, né? Então, qual é a melhor opção? Aí tem opções tanto de renda fixa quanto de renda variável. E aí, tem como eu investir em ação ou no fundo imobiliário para diminuir os riscos? Tem como, porque investimento não é loteria, investimento é estudo, é estratégia. Então, eu mostro isso, vou mostrar isso também. Quais são as melhores opções que nós temos hoje no Brasil ou no mundo? Como, além, às vezes eu não tenho tempo, o que é um ETF, o que é uma ação, o que é um fundo imobiliário. Então, eu vou explicar isso de forma mais detalhada, porque aqui nós só temos meia hora, porque logo depois daqui eu tenho aula. Nós só temos meia hora, mas aí na quarta-feira eu estou preparando mesmo uma aula completa para que vocês possam entender melhor sobre o que é sobre o que é uma ação, o que é um fundo e como que planeja. Porque às vezes a gente quer alguma coisa e a gente tem o costume de pular a etapa e partir logo para o planejamento, sem olhar para os números, sem olhar para as contas, porque os números ele não mente, ele mostra a sua real situação. Aí tem pessoas que pulam e já querem para a parte do planejamento. Então, vou mostrar para vocês como que faz um planejamento estratégico, com calma, para que você possa, de fato, investir com segurança. E aí, se vocês quiserem participar dessa aula, é apenas R$47.
E o link para participar vai estar disponível aqui nos stories. E também pode mandar uma mensagem que eu mando para vocês no direct. Quem quiser participar e quiser compartilhar essa live, se fez sentido para vocês, se ajudou de alguma forma, eu agradeço a presença de todos que passaram por aqui. E até mais. Talvez amanhã eu volte de novo com mais uma live, mostrando mais um pouco sobre esse mundo dos investimentos, de planejamento, de organização financeira para vocês. Uma boa noite a todos e até mais.